Ineficiência do próprio Estado de cobrar sua dívida, comprometendo o futuro. Que foi feito na Prefeitura de Belo Horizonte. O município se livra desse pepino. Inclusão possível de créditos podres, criando bolhas. Tem alguém que lhe deve e não vai pagar nunca. Acreditam que um banqueiro compraria uma dívida podre? Então o Brasil ganha vai favorecer exclusivamente aos bancos. O principal debate no plenário Ulisses Guimarães esta semana girou em torno da aprovação de regras para a securitização da dívida ativa da União, estados e municípios, que é uma espécie de venda com deságio dos direitos de receber o pagamento de uma dívida. O projeto de lei complementar de autoria do Senado, que agora segue para sanção, prevê que a venda da dívida ao setor privado será considerada operação de venda definitiva de patrimônio público e não uma operação de crédito, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Do total de recursos provenientes da medida, 50% será direcionado a gastos com previdência social e 50% é para investimentos. Tenta resolver o problema de agora, comprometendo o futuro. Então, nós já estamos fazendo dívidas para os nossos netos, muitos que não têm nem pai. E se isso não bastasse, os direitos creditórios futuros, eles estão sendo adiantados para um momento presente. Pergunto, é óbvio que o governante de agora concorda com isso, porque ele pode se utilizar desses recursos. Agora eu pergunto para vocês, qual é a responsabilidade dessa geração com as gerações seguintes? Este mundo em que um ente público, uma prefeitura, consegue vender crédito da dívida ativa e uma empresa boazinha vai dar o justo por isso e cobrar no lugar da prefeitura algo que ela não recuperaria, não existe. Eu quero dizer claramente isso. Este é um debate e toda a sustentação tem sido dito a partir da ineficiência do próprio Estado de cobrar sua dívida. Portanto, o que deveríamos aprimorar é a eficiência do Estado e não dizer que o privado vai cobrar a dívida com mais eficiência. Tentam sempre, deputado Pompeu de Matos, vincular essa matéria ao que foi feito na Prefeitura de Belo Horizonte, onde mesmo depois de vendidos os créditos, a responsabilidade continuou recaindo sobre o Tesouro Municipal. Essa é a grande mudança que esse projeto está fazendo para o processo de securitização em todo o território brasileiro. Esse terceiro compra o crédito, claro, por um valor menor, mas compra. O município, o Estado, a União recebe o valor e o risco de receber ou não desse crédito é do terceiro que comprou. Hoje, como é o caso de Minas Gerais, existe a possibilidade do terceiro que comprou, depois não recebendo o dinheiro, ele volta a cobrar do município. Não é justo. Então, com isso, o município, o Estado vende o crédito, recebe a parte que lhe cabe e o que comprou crédito, se receber, é dele. Se não receber, o prejuízo é dele. O município se livra desse pepino. Se trata de um expediente visando resolver problemas de caixa no curto prazo e inflando, de certa maneira, carteiras de crédito dos entes e até com inclusão possível de créditos podres, criando bolhas de especulação financeira. Então, não nos parece, não estamos convencidos, apesar da argumentação veemente do deputado Benevides, de que isso é positivo para as contas públicas do Brasil, né? Mesmo se admitindo que hajam dívidas plenamente recuperáveis, a administração pública teria todo o trabalho dessa recuperação das dívidas, mas os lucros iriam, ao fim e ao cabo, para os investidores. Eu faço a seguinte comparação. Você, por exemplo, tem alguém que lhe deve e não vai pagar nunca. Você prefere
receber o título classe C, por exemplo, que não vai receber nunca, receber com liquidez, inclusive, mais rápida. Vários governadores querem e eu, como gaúcho, também quero liquidez. Vocês acreditam que um banqueiro compraria uma dívida podre? Ia chegar lá e dizer, sim, nós queremos pegar essa dívida de 200 milhões que empresa tal deve com o município de São Paulo para não receber? É óbvio que não, gente. Mas isso é óbvio, evidente, ululante. O que se faz aqui é criar uma modalidade de endividamento sem passar pelo orçamento público. Foi uma pauta solicitada pelos prefeitos na última marcha aqui em Brasília, há poucos dias. Houve uma sinalização do Poder Executivo nesse sentido. E votar sim a esta matéria é facilitar, é ampliar a capacidade de arrecadação, de incremento nos municípios, nos estados, naqueles que estão enfrentando dificuldades, inclusive estados ricos da nação. Eu tenho a convicção que esse projeto vai favorecer exclusivamente aos bancos. Eu tenho essa convicção, é por isso que o meu voto pessoal foi contrário. Mas a bancada está completamente dividida. Certamente nós vamos conseguir trazer com liquidez os recursos de dívidas que não são pagas aos entes e subentes, que ajudarão a trazer investimento, a custear a previdência, a fazer com que os municípios saiam no momento de sufoco financeiro para conseguir estabelecer investimentos que vão gerar, no final das contas, geração de renda, geração de emprego, oportunidade e desenvolvimento econômico. Até porque esse projeto obriga que esse recurso obtido com liquidez imediata seja utilizado para o investimento. Então o Brasil ganha. Os deputados aprovaram ainda a nova versão da proposta que uniformiza a aplicação de juros para multas contratuais. Além do regime de urgência, há 5 projetos de lei, incluindo o que institui o selo de engenharia ou arquitetura solidária para quem executar projetos voltados a comunidades carentes. Uma matéria de consenso aprovada pela Câmara esta semana foi a que estabelece diretrizes para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas nas esferas municipal, estadual e federal. Os planos deverão adotar soluções baseadas na natureza como parte das estratégias de adaptação e deverão ser revistos a cada 4 anos, seguindo o ciclo dos planos plurianuais. A proposta, de autoria da deputada Tabata Amaral, já havia sido aprovada na Câmara, sofreu alterações no Senado e agora segue para a sanção do presidente da República. O relator, deputado Duarte Júnior, destacou no parecer a importância da sociedade se antecipar às mudanças climáticas em vez de reagir a elas. A adaptação pode ser antecipatória ou reativa, bem como incremental ou transformacional. O caminho mais seguro requer a busca pela adaptação transformacional, que altere os atributos fundamentais dos sistemas sociais e ecológicos em antecipação às mudanças climáticas e seus impactos. Não existe desastre natural. O desastre, o fenômeno climático extremo, ele se transforma num desastre quando encontra um território vulnerável, não preparado para aquele fenômeno climático extremo. E é neste ponto que o tema da adaptação toma enorme relevância. É preciso que cada um dos setores, o setor da soberania alimentar e alimentação, o setor do debate da segurança hídrica, da segurança energética, todo o setor de infraestrutura, até mesmo escolas, senhoras e senhores, hoje têm que ser projetadas a partir de uma nova realidade. O colapso climático não é algo do futuro, é algo do presente, como nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão sentindo na pele neste momento. Chamar a atenção desse parlamento que nós precisamos financiar esses planos. Nós precisamos ter recurso para esses planos, para que os municípios possam ter esse recurso e contratar esse plano para sua execução e o acompanhamento. O que acontece muito hoje é que fazemos legislações aqui, obrigando municípios a fazerem seus planos, mas não damos as condições financeiras para que esses municípios possam
elaborar os seus planos. Se enxergarmos que o planeta está passando por uma transformação, precisaremos admitir que nosso sonho coletivo de mundo e a inserção da humanidade na biosfera terão que se dar de outra maneira. Nós podemos habitar este planeta, mas deverá ser de outro jeito. O que o Krenak, outros ambientalistas vêm alertando, o que o desastre no Rio Grande do Sul mostrou, é que a crise climática, infelizmente, já é uma realidade. Ela vem para afetar todos nós e nós precisamos adaptar nossas cidades, estados, o nosso país. A gente está falando de ondas de calor, de frios mais intensos, de secas, de chuvas prolongadas, e a gente sabe que se o poder público não se adianta, a gente está sempre remediando e o mais vulnerável sempre, sempre vai ser o que mais sofre. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. A Praça dos Três Poderes, nós aqui sobre a cuia côncava, simbolizando a acolhida das demandas do povo, e o Senado com a cuia convexa para a reflexão e o equilíbrio federativo, são reveladoras desse tipo de arquitetura que queremos solidária. É claro que não é isso que resolve a injustiça social, a superação da desigualdade, a violência, as mazelas da sociedade, mas ajuda muito. Então, aqueles arquitetos, engenheiros que tenham essa sensibilidade, que tenham essa capacidade, eles merecem ser agraciados.